Já tem um bom tempo que eu venho alimentando a ideia de realizar um trabalho sobre a história de Lusiânia, mas um trabalho onde tivesse um trabalho histórico, onde tivesse conteúdo de informações, mas onde tivesse também imagens. E desde sempre eu guardei fotos da Lusiânia antiga, dos casarões e etc. E venho sempre procurando essas fotos, conversando com pessoas, guardando fotos, fazendo esse arquivo de fotos. E também venho conversando com pessoas, pedindo informações, como é que era isso, como é que era aquilo. E depois faltava uma coisa mais consistente, uma história mais consistente sobre essas fotos. Até que, pesquisando a história através dos escritos de Gelmires Reis, agradeço muito a seu Antônio Reis por isso, eu encontrei muita coisa sobre a história de Lusiânia. Aí eu estou fazendo a junção das fotografias com as informações. Aí a gente vai ter imagem e vai ter a informação. Esse é o trabalho que a gente está realizando no momento. E a ideia era fazer um trabalho escrito ali na frente, publicar alguma coisa escrita ali na frente para ficar. Mas o tempo hoje mostra que a coisa virtual é muito forte. Aí surgiu a ideia de ir soltando as pesquisas aos poucos, soltando imagens aos poucos, com informações aos poucos, até para a gente poder testar esse trabalho e receber mais informações, de alguma maneira ir testando esse trabalho, para depois, ao fim, fazer esse trabalho escrito. Mas é preciso sempre ressaltar que a base de informações sobre essa Lusiânia antiga está nos escritos do professor e historiador Gelmires Reis, graças a seu filho, seu Antônio Reis, que me permitiu muita pesquisa em cima dos trabalhos de Gelmires. E nós vamos colocar esse trabalho de agora nesse canal, Escritos e Memórias, e tem um título, Em Torno de Lusiânia, porque todas as informações, as fotografias e a história que a gente for colocando aos poucos, em torno de Lusiânia. É uma brincadeira, porque incomoda um pouco essa história de Lusiânia ser em torno do Distrito Federal. A gente está falando aí de uma história de mais de 200 anos. Brasília chegou agora na década de 70. Ninguém discute a importância da capital federal com relação a uma cidade no município, a um município no interior de Goiás. Não é essa a questão, mas a gente brinca com isso. Então a gente vai falar de Lusiânia, porque nesse ponto de vista, Lusiânia é o centro. Então Lusiânia vai ser o centro, a antiga Santa Luzia e Lusiânia como centro, e a gente vai ficar em torno de Lusiânia e em torno de Santa Luzia, trazendo essas informações. E aí Lusiânia não deixa de ser em torno de Brasília, e a brincadeira está feita porque a gente vai falar em torno de Lusiânia. Então essas publicações a gente vai colocar nesse canal, Escritos e Memórias, nesse espaço em torno de Lusiânia. E aos poucos, sem data marcada, mas aos poucos a gente vai soltando essas pequenas informações. Como abertura desse trabalho, a gente vai trazer, no primeiro momento, um bate-papo que tivemos com o seu Antônio Reis, que é o filho de Gelmires Reis. E a partir daí a gente vai trazer a história da Ponte do Rosário, da Igreja do Rosário, da Igreja Latriz, de diversas casas da Rua Santíssimo Sacramento, da Rua Coronel Antônio Carneiro, da Rua José de Melo, da Rua Americana do Brasil, da Rua Dona Babita, da Rua São Benedito, Rosário, dessas ruas mais antigas de Lusiânia, que a gente vai trazendo fotografias e essa história possível de garimpar dessas casas. E é esse o trabalho, e aos poucos a gente vai trazendo aqui nesse canal. Agora, nos últimos tempos, eu tenho procurado o seu Antônio, que ele tem me permitido pesquisar na obra de Gelmires Reis.
Eu tenho vindo, ele trouxe muita coisa do pai dele, que estava nos arquivos da família. Ele teve o trabalho de organizar, de trazer, e ele montou esse memorial aqui na casa dele, na rua Dona Babita. A maneira possível, foi sozinho, não teve apoio de governo, não teve apoio de ninguém, mas ele, obstinado, corajoso, ele trouxe e hoje tem, graças a ele, um pouco da memória de Jalmir Zeis aqui na casa de seu Antônio, que ele, na verdade, ele sempre que assina alguma coisa, ele assina como curador desse trabalho de Jalmir, e ele de fato é esse curador, porque é ele que responde por todas essas questões, é o que mais se interessa, é o que guarda, é o que vai atrás, é o que movimenta todo esse acervo do Jalmir Zeis. E pela nossa amizade, pelo carinho e por eu gostar da história, que ele também sabe disso, ele me franqueou para eu pesquisar nas coisas de Jalmir. Eu tenho montado, eu venho, encontro coisas e levo, ele me permite levar com confiança, eu vou, tiro cópia e saio montando apostilas. Eu tenho umas 20 apostilas. Eu tenho umas 20 apostilas dessas. São apostilas manuscritas por Jalmir, a letra de Jalmir, e eu passei muito tempo, uns 2 anos mais ou menos, só guardando o material. E ultimamente eu estou trabalhando em cima do material guardado. E para não ficar com esse material só para a gente, o meu interesse e o interesse dele também é divulgar a história, nós vamos começar a fazer um trabalho de divulgação desse material. E a gente aproveita esse momento, onde o próprio seu Antônio, de viva voz, ele pode confirmar que o material que eu uso de base para as pesquisas, eu converso com mais pessoas, eu leio mais livros, eu vejo mais coisas, mas o grande material, o material básico desse trabalho sobre Lusiânia é de Jalmir Zeis. Qualquer trabalho que alguém queira fazer sobre Lusiânia não vai ter como sair da pesquisa no acervo de Jalmir Zeis. Ele é impressionante como alguém, na época dele, conseguiu escrever e registrar tanta coisa. É muito registro de detalhes. E a primeira coisa que eu falo é isso, né, doutor? A gente tem esse material que eu fui colhido aqui, autorizado pelo senhor, que me permitiu tirar cópia, e agora eu vou divulgar esse trabalho contando com a autorização do senhor que coordena todo esse acervo de Jalmir. De modo geral, está terminantemente autorizado. Eu agradeço. Com a morte de meu pai, nós paralisamos tudo. Mariquita criou um mito de não abrir caixote. Fechou e ela queria terminantemente proibido. Quem levantou a primeira questão foi você, porque um dia eu chegando fim de semana de Brasília, estava sentado na calçada ali. Aí nós encontramos, né? Aí você falou logo sobre o centenário. Eu falei, eu estou à disposição, mas tem um empecilho. Aí Mariquita não quer que abra o caixote. O caixote que ela quer dizer, os arquivos, e tudo. Aí você se modificou, sendo aluno dela e tudo. Aí sim que nós começamos a nossa luta pelo que você construiu o centenário do meu pai. Porque ele estava no caixote, ia ficar no caixote. Aí você convenceu, ela permitiu, e nós fomos arrumando aos poucos. Eu não entendia nada de história, porque era a Heráclita que assumiu o lugar. Eu sabendo que ninguém ia fazer nada mesmo da família, ninguém tomou a iniciativa, dada a sua ajuda no centenário, nós fizemos tudo isso, inclusive a sala de Jalmir Zeis na Casa da Cultura. Aí eu fiquei
Na hora lá, eu levei o papel manuscrito. Aí a pessoa falou, né? No dia da inauguração. No dia da inauguração. Aí eu só lembro de uma frase que não sepultado em caixote, comido pelas traças, né? Essa é a primeira frase de agradecimento que eu fiz na Casa da Cultura. Mas você me permite, quer que eu comece com o Brasília Bar, que é a casa onde é o Cari? Pois eu não sabia disso, aí eu não tenho mais a presença do meu pai nem da minha mãe, né? E aí o seu Antônio me contou essa história, que ele tinha um bar ali, deixa ele mesmo contar, que foi onde, na chegada do meu pai e da minha mãe aqui no Lusiânia, no ano de 1954, e que eles foram recebidos por seu Antônio quando ele tinha um comércio, mas eu vou deixar aqui ele mesmo. É porque nós não tinha energia na Lusiânia, nós fabricávamos sorvete e a conservação do gelado até 2 horas da manhã. Aí meu pai abriu o Brasília Bar durante a manhã, e vão chegar os amigos dele e sempre conversando. Aí chega um casal. E um casal se apresentou. Doutor Wilson e Dona Terezinha. Tomou o primeiro café com minha mãe. Minha mãe era famosa em fazer pão de queijo. Aí começou uma raiz de amizade, né? Aí vamos seguir com isso. Ele vai lá conjuntamente com meu pai, Dito Melo, eles começam o hospital São Vicente de Paulo. E aquela luta, aquela dificuldade, o doutor Luiz com aquela malinha, saía meia-noite aí, atravessando, atendendo pessoas. Tanto o doutor Wilson como o doutor Jesus, né? Os partos eram feitos à luz de vela. A enfermeira que acudia, que foi auxiliado por ela. Como é que ela chama? Tana, exatamente. Leonor, né? Leonor, o apelido era Tana. E continuava a luta deles com o hospital. Seu Antônio, um último assunto aqui, que eu não sei se o senhor vai querer entrar nesse assunto ou não, o senhor fique à vontade. Fale o que quiser desse assunto, é como eu conheço esse assunto, eu vou só tocar e o senhor fala se quiser. Eu sei que Jamires, que fez tudo o que fez, ele foi intendente municipal, que equivale hoje a prefeito. Perfeito. E ele teve uma grande tristeza na vida, que ele não conseguiu terminar o mandato, porque foi na época da Revolução de 30, né? Que aí teve intervenção no Estado também e tudo, e tiraram ele do poder. E veio a perseguição em seguida. Aí que o senhor comenta o que quiser sobre eles isso. Transferiram ele para Vianópolis. E em Vianópolis, eu não sei por a procura para o Wilton, os escritos, eu encontro as cartas do exílio. Então ele faz o clamor dele, que eu consegui catalogar, a não ser que o Wilton tem parte dela aí, né? E aí ele passava o tempo na amargura, porque ele tinha uma pobreza imensa. Tiraram dele todo que ele tinha direito. Só deixou com ele a intelectualidade, né? Porque o clamor e a luta, o sacrifício, a criação dos filhos, né? Aí que foi crescendo até 12 filhos, né? Aquela dificuldade, o Zilo, Heráclito e os maiores, né? Não tinha atividade remunerada. Minha mãe tinha que fazer, torrar café,
biscoito para vender, né, doce para vender, e para poder manter. Aí ele, últimas vezes, ele cansaram de perseguir ele, né? E aí ele, aos poucos, foi chegando. Acabou sendo nomeado professor. Era aquela quantia pequena dele, que ele podia manter a família. Falei, professor, eu lembrei de mais um. Falei que era a última, mas tem mais um. Pode perguntar. Essa memória aqui tem 92 anos. Falando desse jeito, com essa memória. Mas essa escola aqui na praça, ao lado do clube, do ex-clube, né? Da Praça Evangelino Meireles, que chama hoje Escola Josué Meireles também, ela já teve o nome de Americano do Brasil e teve o nome de uma época também de Escola Professor Jalmires Reis. E o senhor me contou uma historinha uma vez, como é que a escola deixou de ser Jalmires Reis e passou a ser Josué Meireles. O senhor me contou essa história. É o seguinte, fizeram uma lei proibindo o nome de pessoas vivas, né, em órgão público, né? E tiraram o nome do meu pai, é o comum aqui em Luziânia, tiraram um e botar outro, né? Eu queria que o senhor falasse a grandeza dele, de Jalmires Reis, porque, pelo que eu saiba, Jalmires estudou com Josué Meireles. E quem deu a ideia do nome de Josué Meireles foi o próprio Jalmires Reis, que estavam tirando o nome dele. Não foi assim? Exato. Ele foi procurado por alguém que pediu sugestão, né? Ele tinha essa vantagem. Mesmo que fizesse o mal, ele escolhia para o outro fazer o bem, né? Declaração. O progresso de construções em Lusiânia, depois de Brasília, inutilizou a finalidade deste livro, que é perfeito somente na parte antiga. Na parte nova, descreva as habitações, mas não sei os nomes dos seus proprietários, ficando sem valor meu trabalho constante e cansativo. Por isto, vou arquivá-lo sumariamente, ficando aí para auxiliar qualquer historiador do futuro, maníaco como eu, para aproveitar o que já fiz. O fichário de lançamentos da Prefeitura fornecerá melhores esclarecimentos. Considero cumprida a minha missão. Lusiânia, 16 de janeiro de 1975. Assinado Jalmires Reis, aos 82 anos. Que esse livro, esse manuscrito aí, eu achei importante. Eu achei por acaso, né? Quando eu vi aquele livrão daquela grossura, eu falei, meu Deus, mas meu pai escrever quase 1000 páginas. Dá 1000 páginas? Dá não. É muita coisa, porque ele fala de algumas ruas, de algumas casas, e aí, quando o tempo vai passando, vai nascendo gente, vai vendendo, vai não sei o quê, ele vai escrevendo outras folhas e botando outras folhas lá dentro. Aí dá uma misturada no negócio e vai crescendo. Eu sei que no final fica grande, fica grande. Aí você desmembrou em 3 cadernos. É que tem coisas muito interessantes da cidade que você vai fazer história para nós, os outros nossos lerem, né? No primeiro momento, a gente vai colocar algumas coisas nas redes sociais, mas na verdade a grande intenção é material escrito. Exato. É uma divulgação com material escrito. Mas desde já a gente já deixa muito claro que graças a 2 pessoas, a Jalmires Reis, que deixou esse patrimônio, e ao senhor que deixou que franqueou esse patrimônio para a gente consultar e olhar e tudo. Então é o que o senhor falou. A história não pode ser para as traças, né? A história tem que ser para as pessoas. Eu vou concluir sobre esse livro. Esse livro veio por acaso. Entendeu? Procurando os livros publicados, né? Encontrei esse livro.
Aproveitando o ensejo, eu passo para você esse livro, uma lembrança. Tem 2 livros, um é meu, outro é seu. Opa, que honra. Vocês aí. Porque aí já está assinado para provar que a origem do presente está assinado por ele. Olha aí só. você então faça o uso que quiser da Assinatura original, ó. da dedicatória em branco. Assinatura em branco. E aí. Muito obrigado, senhor Antônio. Pois Isso aí é uma honra, guardar com muito carinho, vai ser muito útil. Mas é sempre assim, a gente pega a história que Jamires escreveu até quando ele escreveu, e de quando ele deixou para cá, a gente sai aí conversando com as pessoas. O senhor Antônio é um que está sempre me dando notícia, lembrando de história, lembrando de nome de rua, lembrando de dono de casa, está sempre lembrando de alguma coisa. Então, eu agradeço por várias coisas. Agradeço pela amizade, agradeço por ter me franqueado esse tempo todo, permitido tirar cópia de tanto documento, de tanto escrito, pelos livros que tenho recebido, esse de hoje com carinho e assinado pelo próprio Jamires, a assinatura original, e pelo senhor ser o que é, essa figura amiga, confiável e que dedica tanto tempo pela memória de um pai que foi uma pessoa tão importante, tão, né? E o senhor faz isso com tranquilidade, sem ofender, sem brigar, sem criar problema com ninguém. O senhor tem uma trincheira. O senhor vive nessa trincheira, o senhor tem um lugar de luta.